contar para você uma história. Veja se ela lhe é familiar. Era uma vez uma criança que nasceu de um casal de pais muito felizes. Até que um dia, quando ela completou 5 anos de idade, seu pai foi embora. E ela ficou muito triste, porque ela se sentiu culpada pela saída do pai de seu lar. Ela pensou: o que eu fiz de errado? Por que meu pai me abandonou? Eu sou uma pessoa tão má assim. Será que eu sou tão insuportável que nem meu pai quis ficar comigo? Então ela cresceu, ela se tornou uma adolescente tímida, problemática, se tornou insegura, porque lá atrás ela se sentiu tão culpada por seu pai sair de casa que ela gravou: nunca mais eu vou ser amada porque eu sou uma pessoa tão má, tão ruim, tão chata. A minha companhia é tão desagradável que as pessoas não me amam mais. As pessoas não gostam de ficar comigo. Então, na sua adolescência, ela se tornou uma pessoa tímida, tinha dificuldade de fazer amizades, sofreu com bullying, se achava a pessoa mais feia do mundo, se achava a pessoa ignorante, burra, sempre acreditava que tinha alguém superior a ela. Então ela foi crescendo, começou a ter relacionamentos amorosos. Em todos os seus relacionamentos, ela sempre era humilhada, tinha muitos ciúmes, não confiava nos seus parceiros, tinha muito medo de perder o parceiro. Seus relacionamentos foram todos fracassados. Até que um dia ela encontrou uma pessoa que mais ou menos aceitava ela como ela era e se casou com essa pessoa, teve filhos e mais uma vez tudo aconteceu novamente. Seu companheiro maltratava, falava que ninguém iria querer ela, que não fosse ele, porque ela era uma pessoa feia, era uma pessoa que não tinha competência nenhuma e por aí vai. Conseguiu trabalhar em algumas empresas, mas toda empresa que ela trabalhava, o chefe maltratava, falava que ela era muito devagar, falava que o serviço que ela fazia não era perfeito. E acabava, de tantos maus tratos, ignorâncias, ela acabava saindo daquela empresa e mudava novamente de emprego. E tudo ia se repetindo, sempre os mesmos problemas. Sempre era ela a errada. Sempre ela era a pessoa que estava no lugar errado, na hora errada e atrapalhando. Ela se sentia como se estivesse atrapalhando sempre. Quando ia fazer amizades, ela ficava pedindo pelo amor de Deus para alguém ser amigo dela. E quando ela conseguia uma amizade, não era aquela amizade que ela queria. Geralmente era uma amizade superficial, onde o amigo ou a amiga humilhava ela. Ela nunca era quem realmente ela queria ser. Ela não era autêntica, ela fingia, ela era falsa. Ela só falava o que agradasse o amigo ou a amiga, então ela nunca era ela mesma. E os amigos dela não tinham interesse nenhum nela, porque achavam ela uma pessoa fútil, uma pessoa desinteressante, uma pessoa que não tinha nada a acrescentar naquela amizade. Mas ela tinha tanto medo de perder aquela amizade, porque era o que ela lutou para conquistar, que ela fazia tudo pelos amigos, fazia tudo pelo companheiro, fazia tudo pelos filhos, com medo de perder as pessoas. E acabava que ela esquecia do principal, esquecia dela mesma. Então foram passando os anos e ela sentiu que não fazia diferença a vida dela. Ela parece que ela estava vivendo para atrapalhar as pessoas, a vida dela não fazia sentido. Mas lá no fundo, mas no fundo mesmo, ela tinha muita vontade de ser feliz, de ser autêntica, de ser quem ela era, de se libertar, como se fosse um passarinho preso numa gaiola que tivesse muita vontade de voar. Mas aquela vontade ficava reprimida. E com o passar do tempo, depois dos 30 anos de vida, que nunca foi a vida que ela realmente quis. Claro que tinha alguns momentos felizes, mas não era a vida que ela queria. É como se ela vivesse a vida de outra pessoa. Ela começou a pesquisar formas de se curar,
formas de melhorar a sua vida, formas de resgatar aquela criança lá atrás que era feliz, que era autêntica, que falava o que queria falar, que fazia o que queria fazer, que brincava do que ela queria brincar. Se a pessoa não gostasse, não tinha problema não, o problema é delas. Eu gosto disso, eu vou brincar é disso. E com o passar do tempo, essa criança, tanto ela ser abafada, ela acabou se revoltando e pedindo pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira dessa gaiola, porque a vida foi feita para você viver na sua essência, do jeito que você quiser. É você, a vida é sua. A vida não é das outras pessoas, a vida é sua. Então, de tanto ela procurar, ela encontrou pessoas que estavam um nível acima dela, pessoas que ela poderia se inspirar. E essas pessoas falaram coisas que realmente faziam muito sentido, mas que ela nunca tinha pensado e questionado, porque para ela a vida era assim mesmo, a vida tinha que ser sofrida, porque um dia ela chegaria ao céu, mas para passar dessa vida para o céu, ela teria que sofrer muito para pagar todos os pecados, que ela já nasceu com eles. Depois de muito buscar, ela escutou algumas frases, como, por exemplo, você é a soma de 5 pessoas que andam com você, não tem nada de errado com você. Você tem que ser autêntica. Aquilo que você procura, procura você. Batei na porta e ela vos será aberta. Como tantas outras frases que mexeram com a sua vontade de viver. Depois de buscar tantos conhecimentos, ela percebeu que há uma saída, que tem sim como você viver uma vida épica, uma vida bem vivida, uma vida autêntica, do jeito que você quer. Tem sim como ter essa vida. Então, ela começou a buscar. De tanto estudar, anos estudando caladinha, sem comentar muito com as pessoas. Ela foi se transformou numa pessoa autêntica. Separou daquele companheiro que desfazia dela, que humilhava, começou a impor respeito aos seus filhos. E até os seus filhos, que tinham vergonha da mãe que tinha, começaram a admirá-la e a se inspirar nela. Se tornou uma pessoa bem-sucedida, largou aquele emprego que ela detestava, aquele emprego que ela chorava quando chegava na segunda-feira e ficava feliz quando chegava na sexta. Começou a trabalhar com aquilo que ela amava fazer, que era o seu talento. Com isso, começou a ganhar muito dinheiro, se transformou em uma pessoa bem-sucedida e financeiramente independente. Sua saúde melhorou, as pessoas começaram a enxergar a sua beleza. Novos amigos começaram a aparecer, amigos que tinham tudo a ver com ela, amigos que admiravam ela, que se inspiravam nela, que adoravam ouvir o que ela tinha para dizer, amigos que ela não tinha medo nenhum de perder. Pelo contrário, amigos que realmente se aproximaram dela sem ela fazer esforço nenhum. Então, nos seus 30 e poucos anos, ela conseguiu alcançar o que ela quis a vida inteira, mas só porque ela começou a dar atenção àquela criança que estava abafada, reprimida, triste, se sentindo culpada, envergonhada, lá no seu interior. A partir do momento que ela começou a acolher aquela criança e entender a importância dela, a sua vida se transformou. Prestem bastante atenção nessa história e veja se vocês conhecem alguém que já viveu uma história parecida, seja homem ou mulher, seja pelo pai ter se separado ou falecido, ou por outro motivo na infância que tenha causado esse transtorno. Observe. A partir do momento que você começa a observar o que acontece na sua vida e olhar para a sua criança, coisas começam a acontecer. Esse é mais um passo que você vai dar em direção ao seu despertar, à sua evolução, e mais um passo você dará em direção à sua verdadeira felicidade. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima.